Boa noite, Ale. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Cia. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bom. Então tá joia. Mais uma semaninha, né? Que a gente tá aí com o tema do mês de agosto, né? Que a gente já passou a semana passada aí como o nosso primeiro entrevistado do mês. Esse mês é mês dos pais, né, Cia? A gente tem que falar desses caras. Tem que falar desses caras, é isso aí. E aí, essa semana, ouvintes, você que está acompanhando a gente aí, o nosso tema é legado, como seu filho se lembrará de você. Hoje esse é o nosso tema aqui do nosso bate-papo. Eu quero dar as nossas boas-vindas ao nosso entrevistado de hoje, que é o psicólogo Eric Bruno, da clínica Egolife. Boa noite, Eric. Boa noite, Simone. Tudo bem com você? Tudo, e você? Tudo jóia. Pessoal, vamos explorar o Eric, hein? Então, eu acho que vocês têm que ligar aqui. Já vamos fazer a pergunta, Lê? Lógico. Já vamos jogar sim. A pergunta aqui para os ouvintes. Ó, ouvintes, não esqueçam, o nosso telefone aqui é o 3016 1764 ou 3016 1765, ok? E você pode ligar e perguntar qual legado você gostaria de deixar para os seus filhos e o que te impede de conseguir isso. O Eric está aqui para ajudar vocês hoje, tá? Um tema super legal, super interessante para pais e para filhos. Isso mesmo. Né? Peçam dicas aqui pro Eric, gente. Ele é bem legal e vocês vão adorar o que ele tem para falar. E como vocês sabem, toda semana a gente traz aí um recorte, né? Que nesse caso é o legado. E eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso. E aí eu estava pensando, né? Quando a gente pensa em legado, muitas vezes vem a questão de herança. E nós imaginamos, quando a gente fala de herança, uma família agitada, reunida na frente de uma mesa, com um advogado, ansiosa, tudo para ouvir aquela questão de propriedades, dinheiro, broche que pertencia à vovó. De fato, herança e desejo passam de mão em mão. Se você tem convicção que os seus bens são atribuídos de acordo com os seus desejos, certamente você tem uma vontade própria. Mas não necessariamente se restringe a isso. A gente também pode deixar de herança para os filhos aquilo que a gente ensina para eles, não é, Eric? Com certeza. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? A gente quer falar não dos bens materiais, mas daqueles bens que a gente não enxerga, mas que influenciam mais do que tudo na vida dos filhos. E você é homem aqui e filho, e a gente quer que você dê o seu ponto de vista nisso. E ainda não é pai, mas um dia pode ser pai. Tá querendo ser pai já? A gente arruma uma noiva pra você. Por enquanto não, e já tenho namorado, então tá tudo ok. Não, senão a gente abrir os microfones para as meninas mandarem aqui as solicitações. Quero o meu legado com o Eric. Não, amiga, não é o foco. Amiga. Então é melhor a namorada dele vai brigar comigo. Uhum. Então tá bom. Vamos lá, e lembrando também, gente, quem fizer a melhor pergunta de hoje, que vai ser escolhida pelo Eric, sempre é pelo nosso entrevistado, a gente vai estar dando aqui um ingresso hoje, Ale, para um evento da Expo, tá? Adoro. Que é um dos nossos patrocinadores aqui. Esse evento vai ser no dia 24 de agosto, com 5 palestras da Expo Eventos Premium, Quem ok? ganhar esse ingresso, gente, inclusive vai me conhecer pessoalmente. A Ale Ferreira é uma das foto, palestrantes da equipe beijinho. Expo. A Ale Ferreira e mais 4 palestrantes da equipe Expo. Muito legal, gente. Quero ver quem vai ganhar para me encontrar lá. Então vamos Isso aí. começar a explorar o Eric aqui? Vamos lá. Enquanto isso, ouvintes, liguem aí no 3016 1764 e perguntem para o Eric o que vocês quiserem, tirem dúvidas, falem o que vocês pensam a respeito de legado. Vamos aqui explorar o conhecimento dele. Eric, como os pais podem ficar conscientes do legado que estão deixando para os filhos? Tem um jeito, assim? Quem é ouvinte lá que tá prestando atenção na gente, tem um jeito dele pensar nisso? Tem algumas dicas que eu posso dar. A primeira é você observar as relações interpessoais dos filhos. Se ele tem muitos amiguinhos na escola, os colegas, quais são os interesses deles no dia a dia. Se eles praticam esportes, como é essa área de lazer, se ele fica muito preso ao computador, se ele gosta de atividades mais dinâmicas. Então, os filhos vão dando alguns traços, se ele fica isolado, se ele é mais comunicativo, se ele tem uma diferença de comportamento na família, na escola, fora da escola. Então, há alguns indícios que demonstram como esse legado está sendo absorvido. E com o pai observando esses comportamentos, o que ele pode fazer de forma consciente, assim, isso daqui eu gostaria que ele marcasse mais, assim, né, minha presença em relação a isso. Tem algum jeito? Então, principalmente, observar como está sendo a relação, no caso, pai e a mãe. Com o filho. Com o filho e a relação do pai com a mãe.
o que o filho está observando, do comportamento dos dois, as pessoas mais próximas no cotidiano dele. Então, isso é muito importante, principalmente nas relações primárias. A presença do pai e da mãe é muito importante. Quando vai andar de bicicleta pela primeira vez, por exemplo. Então, isso é muito marcante, muito significativo. E a figura do pai é muito importante nesses momentos. O que você está querendo dizer para os ouvintes, para a gente aqui, é que se um pai quer que o filho tenha como um legado dele uma vida saudável, de esporte, é importante que ele faça isso com o filho. É isso? Também. Estimule os filhos a fazer. Também, é importantíssimo. Se o pai não, por exemplo, se ele quer que o filho jogue bola, mas o pai não sabe, ele pode incentivar o levando para uma escolinha de futebol ou algum amigo que pratica, algo do tipo. Legal, muito Participar, legal. né? Exatamente. Mais ativamente. Tanto praticando atividade, quanto incentivando alguém que tenha um conhecimento que o pai não tenha, por exemplo. Legal. Você falou um pouco aí de papéis. Eu acho isso muito importante nessa questão, até porque hoje as coisas são um pouco invertidas, né? Essa coisa da falta de limite, a gente sabe que existe isso de pais mais ausentes, até isso... De que forma isso impacta na educação, na criação e no legado do filho? Impacta e muito. Essa questão do não é muito importante quando a criança, o adolescente não recebe o não. A tendência é que no futuro ele seja um adulto que também não tenha capacidade de dizer não nos momentos, não entenda a importância disso para o crescimento dele, tanto pessoal quanto profissional. Então, essa imposição de limites é muito importante, assim como o pai ou a mãe, ou ambos, mostrarem para os seus filhos o porquê daquele não. Mostrar tudo que envolve aquele não, o lado positivo disso, que não é algo negativo, a importância dessas regras, dessas limitações, então é super importante. A gente já sabe isso, né, Eric? A gente discutiu algumas vezes aqui no programa e a gente discute isso também nas nossas relações, o tanto que é importante esse limite, né? Principalmente numa certa fase da criança, adolescente aí. Eles pedem, chegam a pedir esse limite, que faz falta depois, né? Olha, temos uma pergunta de ouvinte. Boa noite, quem fala? Boa noite, Si. É a Simone, né? Agora é a Lê. Quem tá falando? Porque eu tô só no telefone. Agora é quem? A Lê Ferreira. Lê, tá bom, Lê. Olha, eu queria perguntar pra ele. Perguntar e até assim, tipo, contar um pouquinho de mim. Eu sou pai e mãe, né? Tá, muito começando. bem. Primeiro fala seu nome pra mim. É Vilma. Oi, Agora Vilma. foi a Simone, Agora viu? sou eu. Tudo bem com você? Tudo bem? Você fala da onde, Vilma? Americana. Olha, que legal. Bem-vinda aqui ao nosso programa. Conta rapidinho, Vilma, que a gente tem pouquinho tempo aqui. Ele fica doido com a gente, o Tomás. Com certeza, com certeza. Olha, é o seguinte, eu sou pai e mãe. Eu tentei, assim, fazer tudo pro meu filho. Incentivei ele em tudo, consegui que ele fizesse faculdade, incentivei no esporte, né? Agora ele está praticando um esporte muito perigoso e eu tô, assim, morrendo. Qual é o esporte? Esqui aéreo. Esqui aéreo, que legal! E aí, e qual que é o problema disso? É legal quando a gente vê os filhos dos outros, a gente acha lindo, né? E o que você gostaria de perguntar pro Eric? Pra ele me confortar ou pra ele falar, pra eu falar pro meu filho sair, o que eu faço? Tá bom, vamos ouvir. o que Olha, o antes de desligar, você deixa seu telefone com o Tomás, tá bom? Eu deixei. Deixa de novo, porque eu acho que teve algum probleminha e ele não conseguiu anotar. Obrigado, Vilma. E aí, Eric? Então, boa noite, Vilma. Dá pra conformar essa mãe? Confortar, né? Você quer dizer? Acho que tem que colocar ela na terapia, né, gente? Olha, Vilma. O que eu posso falar para ela, não sei a idade do filho dela, mas se ele está feliz, isso é um sinal que ele está no caminho certo, que você cumpriu bem o seu papel de pai, de mãe, eu não sei as questões que levaram você ter que assumir esse papel de pai também, mas se ele tem, nesse momento, algo que envolve adrenalina, arriscar, com certeza eu posso te falar que a sua missão foi muito bem cumprida. Ele não ficou retraído para a vida, ele se jogou para a vida. Literalmente. Super importante. Se jogou no ar. Eu acho que é muito legal isso, porque muitas vezes a gente vê que adolescentes que ficam retraídos com essa adrenalina aí contida, acabam compensando em álcool, drogas. E ele está num Exatamente. esporte, óbvio que é radical, né? Mas é muito legal.
Gente, eu preciso falar uma coisa aqui. A gente tem um patrocinador que todo mundo já conhece, tá? Sim. Que é o Beleza na Net. Que pode deixar a Vilma mais calma, ela fazendo uma hidratação no cabelo. Vilma, não perde. Liga lá não, entra lá no site, tá? Porque o Beleza na Net, gente, você pode fazer as compras da sua casa, do seu escritório, isso que é o mais legal, tá? Então você entra lá, tem muito produto, principalmente para cabelo, né, Lê? Várias marcas. Inclusive, o prêmio que eles vão dar essa semana aí para quem comprar, né? Hoje, ó, pra quem comprar. qualquer pessoa que ligar, que entrar lá no site e comprar acima de R$100 ou a mais que R$100, ganha 2 ampolas de hidratação pro cabelo, da Alpha Parf. Vilma, vai fazer uma hidratação e fica tranquila. Tá? Então não perca, tá lá no site já essa promoção. Ó, temos outro ouvinte aqui para você. Teu tema é polêmico, hein, Eric? Uau! Boa noite! Quem fala? Oi, boa noite. Seu nome? Meu nome é Ivani, eu falo de São Paulo. Ivani. Isso. Tudo bem, Ivani? Tudo bem e vocês aí? Joia, muito bem. Faz a sua pergunta. Olha, na realidade eu gostaria de fazer uma colocação e vamos ver se ele concorda comigo. Eu acredito que qualquer pai pode deixar um legado para o filho, né? Eu vou dar um exemplo. Os meus pais praticamente não tiveram estudo nenhum, Tá. mas sempre incentivaram a nós filhos a estudar e sempre ressaltando a importância do estudo na vida de uma pessoa, né? E todos nós em casa estudamos, nos formamos. Eu acredito que os meus irmãos passem isso para os filhos. Hoje eu sou uma professora universitária. Eu não tenho filhos, mas o legado que eu deixo para os meus alunos é a importância de você buscar conhecimento, principalmente porque isso te possibilita conhecer melhor as pessoas, interagir melhor com as pessoas. Muito né? legal. E conhecimento é algo que não tem ninguém, absolutamente ninguém na Terra que te rouba. Isso mesmo, Ivani, muito bom. É até uma das perguntas que a gente tinha aqui para o Eric, relacionada à carreira. Mas vamos ver o que ele tem para dizer para você, porque ele é um especialista que ajuda jovens. Inclusive né, na em orientação carreira. vocacional, né, Eric? Fala um pouquinho. Muito pra bem, gente obrigado, disso. viu, Ivani? Fala aí, Eric. Boa noite, Ivani. Então, tá perfeita, não tenho o que falar sobre a tua colocação. O caminho é bem por aí mesmo. Falando sobre orientação profissional, eu comecei a trabalhar no colégio Curso Etapa alguns anos atrás com orientação profissional. Então, o que eu percebo muitas vezes, posso dividir basicamente em 2 grupos. Os adolescentes que realmente têm interesse na busca de uma profissão, mas que falta uma segurança para fazer essa escolha, e isso por vários motivos, influência positiva ou negativa dos pais, dos colegas de sala, de professores, referencial que eles têm no dia a dia. E o outro grupo, eu percebo que são os pais que querem de qualquer jeito, olha, faça isso ou faça aquilo, e dentro desse grupo os pais que incentivam a liberdade de escolha, e outros que impõem essa escolha para os filhos. Mas só faz adiar, né, depois. Porque impõe agora, depois... A gente trabalhou isso com o Exatamente. Roberto semana passada, né? Muito legal. Viu? Muito... não Ó, gente, ouviu tem aí. mais uma pessoa querendo falar com você, Eric. Você vai ficar famoso hoje. Não é? Para todo o Brasil. Vamos lá, quem fala? Boa noite. Oi, boa noite. Jacinta, tudo bem com vocês? Tudo bom, Jacinta? Faz a sua pergunta. Então, eu gostaria de saber com o Eric, referente o meu filho, porque o meu filho ele já tentou 3 faculdades, desiste na metade ou perto de terminar. Então eu gostaria de saber se tem alguma influência, assim, familiar porque eu fiz uma, mas já fiz depois que eu fui mãe, né? Ele já adulto. Então eu fiz uma faculdade e ele até tentou a faculdade que eu fiz, mas também desistiu. Então eu gostaria de saber se tem alguma explicação, assim, óbvia para esse assunto. Vamos ver, Sim, Jacinta, ele obrigada, quer te fazer viu? uma pergunta. Espera só um pouquinho, Jacinta. Oi, boa noite, Jacinta. Boa noite, Eric. Tudo bom? Tudo bem, você? Tudo. Então tá bom. Jacinta, quais são esses 3 cursos que ele realizou e desistiu perto do final?
Então, ele começou o comércio exterior, desistiu. De bolsa, ainda bolsa, né? Ele conseguiu a bolsa e desistiu. Depois disso, ele começou a fazer administração, né? Para ajudar o pai dele na empresa, e também desistiu. Ele viu que eu fiz técnico de segurança do trabalho, né? E ele começou a fazer com bolsa também, desistiu. E agora não está fazendo nenhuma. A única coisa que ele terminou foi um curso de inglês, um curso foi 6 anos, né, de inglês, fala fluentemente, mas as 3 faculdades ele desistiu. Legal, Jacinta. Quantos anos ele tem? Ele está com 25. Legal. Hoje em dia é um bebê, 25. Obrigada, Jacinta. Fala aí, Eric. Vou responder no ar. Vamos lá. Então, Jacinta, pelo que eu percebi, uma coisa que pode estar acontecendo é essa influência direta do pai. Se ele tem uma empresa, ele buscou comércio exterior, administração, agora segurança do trabalho, lógico que eu teria que entender o caso, a situação dele, mas talvez não seja realmente a vontade dele, ele sim tá querendo como... agradar a família? Exatamente, é uma possibilidade. Ele não está pensando exatamente no que ele gostaria de fazer, e sim no que ele tem de referência na família. Às vezes a gente não percebe, né? Eu vejo isso assim repetidamente, e até a gente se vê, né, quanto irmãs e tudo. Eu tenho mais 2 irmãs, e muitas vezes a gente começa olhando para fora, né? O que de repente dá mais dinheiro, o que é mais fácil porque já está disponível ali, a família tem aquilo, mas a gente não olha para dentro. Pode ser isso também. Exatamente. Uma hipótese bem provável. E a gente trabalhou um pouco isso na semana passada, né? Que a gente tem várias habilidades, então a gente às vezes fica confuso realmente. Gosta de várias coisas, enfim, mas não se encontrou. Ele ainda não se encontrou, não é isso? Mas tá cedo. Ó, e falando em se encontrar, a gente tem aqui um apoiador, que é a Expo Eventos Premium, que pode também ajudar todo mundo que está procurando conhecimento. Dia 24 de agosto, a Expo vai trazer um dos maiores consultores literários do mundo, que é o James Maxill, para um workshop como escrever um livro de autodesenvolvimento. Manda ele para lá. Quem sabe ele não é um escritor aí, não sabe? Oi, esse evento é aberto, as informações estão lá no site. E também no telefone 3531-2222. Isso aí. E vamos lá, vamos continuar aqui explorando nosso amigo, Eric. Eric, tem alguma coisa que pode corromper um legado, de repente? Existe essa possibilidade? Com certeza. O que é? O que seria? Para os pais ficarem atentos. Por exemplo, a atitude impulsiva do pai ou da mãe, impensada. De querer podar alguma coisa? Exatamente. Tipo, mãe, eu vou fazer um curso disso. Não vai fazer. Um boicote sem embasamento para isso, injustificável. Outra coisa, aquela questão do não dizer as coisas... Sem argumento. Exatamente. É sempre importante essa questão do não, justificar o porquê daquilo e os benefícios desse limite. Certo. Então, é uma coisa que eu sempre enfatizo e é muito importante. Essa questão do não determina muita coisa. Se a criança ou adolescente tem uma convivência saudável com esse não, isso vai fortalecer para que ele se torne um adulto. Quando ele se deparar com alguma dificuldade, ele não encarar a dificuldade como um obstáculo intransponível, mas sim uma dificuldade como uma oportunidade de desenvolvimento e crescimento pessoal e profissional. Isso é bem legal, né? Porque as pessoas adoram dramatizar, se vitimizar, que estão passando por uma coisa, e na verdade aquela dificuldade pode ser uma oportunidade, você está falando, né? Exatamente. Muito legal. E Eric, falando em tudo isso, a questão do tom do conselho, né? Ele pode também vir a fortalecer, fomentar esse legado? Como é que você vê porque os adolescentes, principalmente, eles ficam resistentes a conselho de pai, né? Qual que é a diferença disso? O conselho pode ser um legado? É isso, mais ou menos. O conselho, eu acho que pode fazer parte do legado, mas isso depende do que ele recebeu dos pais na criação, se ele tem um vínculo forte com os mesmos. Então, consequentemente, vai receber um conselho, uma sugestão, uma dica, uma orientação com uma abertura muito maior. Isso depende muito do que ele recebeu. Aí vai aquela questão que eu falei inicialmente.
se houve acompanhamento nas relações primárias, como andar de bicicleta, o primeiro dia na escola, incentivar a praticar algum esporte. Então, esses momentos marcantes na vida da criança, no adolescente, determina essa absorção do conselho dos pais. Então, seria mais ou menos qual a importância que o pai deu para todos esses episódios. Exatamente. É isso? Eric, você falou para mim uma palavra mágica, vínculo. Como que os pais continuam fomentando esse vínculo depois que os filhos crescem? Porque quando são crianças, eles estão mais suscetíveis ao vínculo que a gente oferece. Se a gente faz isso, aproveita a oportunidade. E se não faz, porque estava lá ocupado, trabalhando, porque tinha que sustentar? É muito comum a gente ver histórias assim, né? E agora, depois de tarde, como é que eu faço para fortalecer esse vínculo que eu não criei lá atrás, de repente, por algum motivo? Não é meu caso, difícil. É mais difícil. O que eu posso falar no primeiro momento é que nessa situação a psicoterapia é fundamental para trabalhar essas questões que não foram resolvidas, exatamente. Necessidades não atendidas, né? Exatamente. Muito legal. E me conta de você. A gente adora pôr o convidado também nessa situação. Como é que legado você está trazendo do seu pai? Muitas coisas. O primeiro dia que eu andei de bicicleta. Ele tá te ouvindo, hein? Tá, com certeza. Um abraço para ele e para minha família. Trago muitas coisas dele. A dedicação que ele sempre teve para a família, pessoal e materialmente, o máximo que ele pôde, educação, a pessoa que eu sou hoje, isso parte muito dele, da minha mãe, da minha avó materna e do meu avô paterno. Então, principalmente meu avô materno, eu convivi com ele até 4 anos e 9 meses de idade, mas as memórias que eu tenho dele são muito vivas. Fortes. E aí entra essa questão que eu te falei, as relações primárias. Certo. Então, a memória que eu tenho sempre viva dele. Que é a nossa emoção, né? Que fica lá e ninguém tira. Temos mais um ouvinte. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Como é seu nome? É Marinalva. Da onde você fala, Marinalva? Ponte Rasa. Joia. E qual que é a tua pergunta aqui pro Eric hoje? Não é nem mesmo uma pergunta, é um comentário assim, como ele estava falando sobre incentivo, vamos assim dizer. Porque eu tinha muita vontade de ser médica. E não fui. Mas no começo eu queria que meus filhos fossem médicos. Sim, aí essa história lá em casa. Você estava passando para eles a tua vontade, e aí? Aí depois eu vi que eles não queriam, eu falei assim, não, quem quer sou eu, não são eles que vão trabalhar, eles que vão querer fazer o trabalho deles, não sou eu. Aí pensei, digo, não, deixa eles fazer o que eles querem, né? Tudo bem. Aí eles estudaram, depois quando foi meu filho que queria estudar na Poli, o pai jogou lá ainda, porque a USP tá rico, eu digo, não, filho, batalha que você vai chegar lá. E sempre incentivando, né? Incentivando ele em tudo. Ele queria ir para os Estados Unidos, fazer doutorado em neurociência. Foi, só que ele não ficou lá, mas ele conseguiu uma bolsa, ele foi. Deu certo, então. E eu sempre incentivando. Quer dizer, eu acho assim, que o incentivo tem que partir de dentro de casa. Se você não incentiva teu filho a fazer alguma coisa assim, principalmente aquilo que ele quer, não, que é isso, que aquilo é difícil, mas se você incentiva, ele chega lá. E ele sempre falava, mãe, eu vai, se estuda, batalha que você chega. Muito bom, mãe. E ele conseguiu o que ele queria. Graças a Deus, que hoje ele sempre fala, mãe, eu tô onde eu tô, graças a vocês. Porque pelo baixo, você vai lá baixinho do saco. Era esse comentário que eu queria fazer. Obrigada, então, ouvindo, agora incentive seu filho a chegar onde ele quer. Legal. E escuta, e a medicina? Você desistiu? Não, porque não tenho condições na época. Eu ia tô velha, eu não quero mais. Fazer alguma coisa, nem que seja trabalho voluntário, hein? Você tem que eu tinha muito vontade de ser médica. Vamos realizar, Marinalva. Obrigada pela sua participação. Ela falou aí, viu? Isso, foi muito legal. Muito bom. É que chegou a nossa hora de escolher. Tá bom. Só queria isso. Beijo, Marinalva. Obrigada, viu? Embaixo, né? Tem algum comentário, Eric? Nunca é tarde. Nunca é tarde, né? Vamos lá buscar a nossa faculdade. Com certeza. Eric, chegou a tua hora de escolher a pergunta que vai ganhar o ingresso aqui para o nosso evento da Expo Premium. Quem que você acha que fez a pergunta mais interessante? Todas foram muito interessantes. Sim. As colocações foram muito legais. Mas quem que você acha aí, na tua opinião, quem que vai levar o nosso convite? Eu vou estar na Ivani. A Ivani de São Paulo. Aê, Tomás, muito bom. Pegou o contato da Ivani, Tomás? Beleza, a gente vai entrar em contato então, Ivani.
E, Gente, já acabou o nosso tempo. acabou o nosso semana tempo, que vem né? agora, passa muito rápido. É isso aí. E aí, Beijo, amiga, pra Dá você. tchau. Obrigada, Eric, pela sua Obrigado. participação. Érica, sensacional, viu, você. Tá. Obrigado, agradeço a você. Boa noite, ouvintes. Até quarta-feira. Até quarta, gente, com mais um tema sobre paz, hein? Beijo. Beijo.